Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com essas palavras de Jesus, nós começamos mais um dia, pedindo a companhia dele, como ele mesmo prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós, nessa manhã, estamos aqui para reivindicar diante dele a companhia, a bênção e a proteção sobre cada um de nós. O meu pedido a Deus nessa manhã é que ele se faça presente, se manifeste na tua vida, esteja aí ao teu lado. Independente do momento que você possa estar vivendo nesse instante, passando por lutas, dificuldades, problemas, seja lá qual for, o meu pedido ao Senhor, que as mãos dele estejam estendidas sobre a tua vida para te conceder a vitória e uma vida feliz ao lado do Senhor. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 116, o verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Aos olhos do Senhor, aqueles que andaram ao lado dele, que viveram para o Senhor, quando chegar o momento de fechar os olhos para essa vida, a vida desses justos é preciosa aos olhos do Senhor. Por isso que a cada dia nós precisamos viver em harmonia com a vontade do nosso Deus, vivermos de acordo com a sua palavra, para que quando chegar o momento em que tivermos que fechar os olhos para essa vida, os olhos do nosso Deus veja em cada um de nós uma vida preciosa. Cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de 1 Crônicas, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2. São esses os filhos de Israel: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Assé. Os planos de Deus para a família de Jacó, que posteriormente Deus mudou para Israel, era que cada tribo pudesse desempenhar uma função específica quando estivesse dentro da terra prometida. Deus tinha planos pessoais para cada tribo. Cada uma delas tinha uma habilidade especial dada pelo Senhor, um dom para que eles pudessem cultivar e desenvolver. Mas através das páginas da Bíblia nós podemos entender que Judá tinha uma função especial. Foi da tribo de Judá que veio o principal rei da nação de Israel, o rei Davi. Todas as profecias apontavam para o futuro de que da tribo de Judá também viria o Salvador do mundo, aquele que morreria na cruz do Calvário para nos redimir de todos os nossos pecados. Por isso que Deus queria que essa nação cada vez mais se tornasse uma nação forte, poderosa, para que ela pudesse influenciar, liderar todo mundo e mostrar para todas as outras nações que Jesus Cristo é Deus, que é o nosso Salvador, que Ele é soberano, que nós precisamos a cada dia nos render à sua soberania. Como nós temos estudado na palavra de Deus, no livro de Reis e de Samuel também, as 12 tribos se separaram. Mas Deus manteve Judá como tendo a sua própria monarquia. Aquela lâmpada de Judá jamais poderia apagar, porque dali viria o Salvador de todos os seres humanos. Com exceção da tribo de Dan, os nomes dos filhos de Jacó são listados de acordo com a ordem que nós encontramos lá no livro de Gênesis e Êxodo, omitindo-se apenas o nome de José. A ordem está da seguinte forma: os 6 primeiros filhos de Lia, porque ela foi a sua primeira esposa. Fora da ordem está a tribo de Dan. Depois vem os 2 filhos de Raquel, que é a sua segunda esposa. Depois vem o filho de Bila, que é a sua primeira concubina. E por último, os 2 filhos de Zilpa, que é a sua segunda concubina. Dan, pelo fato de ser filho de Bila, ele deveria ser apresentado antes do filho de Lia, mas ele é colocado depois dos filhos de Lia. Esta é a posição que o seu nome ocupa antes do seu pai morrer, e foi a bênção patriarcal que ele deu para todos os seus filhos. Como nós podemos ler no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o autor do livro de Crônicas, ele apresenta a palavra de Deus dizendo que Deus o matou. Deus coloca nas mãos do ser humano o direito de tomar as suas decisões, as suas próprias escolhas. Aqueles que escolhem viver uma vida contrária aos princípios do Senhor, automaticamente ele terá que arcar com as consequências das suas próprias escolhas. E quando o autor do livro de Crônicas está dizendo que Deus o matou, na verdade ele está declarando que o Senhor permitiu que esse ser humano andasse pelos seus próprios caminhos e o final da sua vida
foi de fato a destruição eterna. Mas aqueles que escolheram amar ao Senhor, viver as verdades, colocar em prática a sua vida em harmonia com os ensinamentos do Senhor, esses receberam a bênção de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus não tem prazer na morte de ninguém, até porque Ele é um Pai de amor. E o seu desejo é que todos os filhos cheguem ao pleno reconhecimento do seu pecado, se arrependam e vivam uma nova vida ao lado do Senhor. Como nós podemos ler no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o emprego da palavra neto em vez de chamar de filho é muito comum na Bíblia. Os netos eram tomados como se fossem os próprios filhos dos seus avós. O amor que eles tinham para com os seus filhos é o mesmo tipo de sentimento que eles teriam para com os seus netos. Portanto, essa mudança de termos dentro da Bíblia é muito comum. Todos nós que estudamos a palavra de Deus, nós precisamos atentar na língua pela qual a palavra de Deus foi escrita, numa cultura completamente diferente da que nós vivemos hoje. Mas os princípios, os valores são eternos, são os mesmos. Embora vivamos numa cultura diferente, nós precisamos entender que os princípios estabelecidos por Deus, deixados para o seu povo, esses princípios precisam ser abraçados e vividos nos dias em que nós estamos vivendo. No versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o autor do livro de Crônicas menciona o nome de Caleb, embora saibamos que esse Caleb não é aquele Caleb que espiou a terra quando o povo de Deus saiu do Egito. Esse Caleb é um outro Caleb. Este Caleb é filho de Hezron. Caleb, filho de Jefoné, tinha apenas 39 anos quando eles entraram na terra prometida. Ele foi um dos conquistadores, matadores de gigantes dentro da terra de Canaã. Caleb, filho de Hezron, ele é o bisavô daquele que foi o artífice, construtor do tabernáculo do Senhor. O autor do livro de Crônicas, a propósito, ele coloca aqueles que foram responsáveis pela construção do templo próximo do reinado do rei Davi, pois na sua narrativa ele faz uma analogia, entendendo da importância de Davi com a construção do templo. Ur é o filho de Caleb e Efrata é o pai de Belém. Efrata é o nome da cidade de Belém. Como nós podemos ler no versículo 51, Salma é o pai de Boaz, do qual provém a linhagem do rei Davi, o rei que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Embora saibamos que Davi possuía muitos defeitos, muitas falhas, mas o olhar de Deus para com Davi foi um homem que o amou, que o serviu e viveu uma vida de fidelidade. Embora Davi tivesse muitos erros, mas Davi escolheu servir exclusivamente ao Senhor. A Bíblia não registra em nenhuma parte dela que Davi se curvou diante de algum deus pagão ou algum outro deus, mas o único Deus que Davi serviu em toda a sua trajetória foi o Deus de Abraão, que ele tomou para si como sendo o seu próprio Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 2 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: nós não podemos duvidar em momento algum que um dia Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a palavra de Deus é enfática em nos afirmar. Toda ela aponta para um futuro glorioso, onde Jesus Cristo viria aqui a essa terra, caminhar no meio dos seres humanos para nos ensinar o caminho da salvação. E isso se deu na plenitude dos tempos. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus cresceu, Jesus morreu na cruz do Calvário e se tornou o Cordeiro de Deus para nos redimir de todos os nossos pecados. Hoje, eu e você precisamos amar ao Senhor. Hoje, eu e você, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor de uma forma sem reservas, para que um dia, quando Ele voltar aqui a essa terra, eu e você, nós possamos estar prontos, recebermos o convite dos seus lábios, para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. O livro de Crônicas nos ensina que em meio a uma geração perversa, reis que se desviaram dos caminhos do Senhor, uma nação que se esqueceu de Deus, mas mesmo assim, da linhagem de Judá, viria o Salvador do mundo. E de uma forma muito particular, pessoal, detalhista, Deus conservou a linhagem de Davi, a linhagem da tribo de Judá, para que no futuro Jesus Cristo viesse dessa linhagem para redimir todos aqueles que crescem em seu nome. Quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, Ele ensinou os seus discípulos como é que eles deveriam viver. Ele os discipulou.
E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós também estamos seguindo os mesmos passos que o Senhor deixou para que nós pudéssemos seguir. Somos discípulos de Cristo. A palavra de Deus nos ensina como é que nós devemos proceder nos dias em que nós nos encontramos. Deus tem um povo nos dias em que nos encontramos, um povo fiel ao Senhor. É o remanescente de Deus. Embora esse mundo esteja completamente destruído pelo pecado, clamando pelo retorno dele, mas Deus tem um povo fiel. Deus tem um povo que busca amar ao Senhor a cada dia. E é por isso que nessa manhã eu quero clamar a Deus, pedindo a Ele que as bênçãos do Eterno estejam sobre cada um de nós. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, queremos a cada dia entregar o nosso coração em Tuas mãos. Por favor, Senhor, permanece conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.